Muita informação para você e a primeira notícia desta manhã não poderia ser outra, um caso que repercutiu em todo o país. Vamos acionar a Vanessa Fontanella, que vai trazer um destaque, a Beatriz Frenner, né? Vai trazer um destaque revoltante. Beatriz, um caso de racismo contra um trabalhador aqui na nossa capital paranaense. É isso, né, Bea? Muito bom dia. É isso, Luciano. Bom dia para você, para a doutora Márcia. Ótimo dia para todos. A gente vai trazer os detalhes dessa situação toda. A gente está acompanhando tudo, inclusive aqui do 7º Distrito da Polícia Civil, que fica no Auer, que é a área de abrangência onde aconteceu esse fato, que foi no posto de combustíveis do Boqueirão. O cliente entrou exaltado e começou ali a xingar, sem qualquer tipo de motivo aí que fosse significativo. Simplesmente começou a ofender os dois funcionários. Situação que está sendo enquadrada aí como racismo, injúria racial e também xenofobia, Luciano. Muito obrigado, Beatriz. Olha, daqui a pouquinho todos os detalhes, né? Todos os detalhes nós vamos trazer essas informações para você. Então, vamos acompanhar em detalhes o que é que aconteceu neste ponto de combustíveis. Roda a matéria. Uau, Otário. Você acha que você dá boca, neguinho? É neguinho, macaco? No vídeo, Juan é claramente vítima de racismo. Ele é chamado de neguinho e de macaco. O homem também chama o frentista de nordestino de forma depreciativa, o que configura a xenofobia. E ainda ameaça agredi-lo fisicamente. Você ganha 4 mil pela aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário, nordestino dos infernos. A agressão aconteceu neste posto de combustível no bairro Boqueirão, em Curitiba. Segundo testemunhas, o homem chegou por volta das 4h30 da madrugada, cantando pneu. Em seguida, entrou na loja de conveniências. Aqui ele pediu algo para comer. O rapaz que estava no caixa informou que ele precisava pagar antes de consumir. Foi nesse momento que ele teria ficado alterado e dado início à discussão. Logo aqui, você é empresário, mano, você é PJ. O Juan, que estava trabalhando no pátio, entrou na loja para ajudar o colega. Ele teria reforçado que era preciso pagar antes de consumir. E foi aí que ele se tornou alvo das agressões. Você acha que você dá boca, neguinho? É neguinho, macaco. Aqui, ó. Tive que pagar, filha da p. Veio do Nordeste pra querer ser jeito aqui em Curitiba. Juan e o colega fizeram um boletim de ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná. Já tomando conhecimento dos fatos, tomamos providência da elaboração do boletim de ocorrência, que já foi feito na Central de Flagrantes. O boletim de ocorrência já foi encaminhado eletronicamente ao 7º Distrito Policial. Nós já estaremos tomando as medidas cabíveis com a instauração de inquérito. Já temos as 2 vítimas e a autoria já foi identificada. Então tá aí, Beatriz, hoje você falou com os meninos, né, que trabalham neste posto de combustíveis, entre eles o Juan que foi agredido verbalmente por este cliente. É o primeiro emprego registrado, inclusive, do Juan, né, Bea? Sim, Luciano, é o primeiro emprego registrado. É um garoto de 18 anos. Que está em Curitiba há 4 anos, ele nasceu em São Paulo, mora no Paraná já há mais tempo, mas em Curitiba são 4 anos. E ele contou pra gente que sempre trabalhou, desde muito novo, como vendedor de picolé e agora há 6 meses está no primeiro emprego registrado de fato, que é como frentista nesse posto de combustíveis no Boqueirão. Ele trabalha justamente durante a madrugada, começa às 10 da noite, segue ali madrugada dentro num posto que fica aberto 24 horas. Ele e o colega dele, o Lucas, os dois que trabalham no posto, contaram pra gente que é frequente escutar tipos aí de agressões, xingamentos por parte aí de clientes que chegam exaltados. Mas uma situação como essa, que chegou nesse nível aí de racismo, de xenofobia, como a gente viu, foi a primeira vez. Olha só o que eles relataram. Ele chegou na loja, deu uma volta, viu o que ele queria comer e tal. O Juan entrou, ficou do meu lado ali no caixa, a gente conversando, não lembro, um assunto aleatório. Ele chegou no caixa ali e falou, até aí tudo bem, né? Tava tranquilo. Boa noite, quero um Cup Noodles ali, daí quero que vocês façam. Deu, beleza, senhor, só por gentileza, vai ali, escolhe para mim o sabor que eu preciso passar o código aqui, cobrar primeiro, aí eu faço pro senhor. Daí ele começou a xingar, né? Xingar. Ah, seus nordestinos, seus macacos,
eu tenho dinheiro, vocês acham que vocês são quem? Daí, no que ele soltou um neguinho assim, eu comecei que até então estava aceitável, né, entre aspas, né, a gente tá meio que acostumado, né. Aí o cara soltou um neguinho ali, eu já comecei a filmar, ele tirou, eu de Cristo, pegou o Juan daí, né. Aí eu comecei a filmar o Juan e tal, e deu na situação toda, né. O Lucas foi quem filmou toda a situação. O Lucas Tomás, que trabalha já há um ano como caixa nesse posto de combustíveis. Ele relatou, né, como que tudo isso aconteceu. Para a gente relembrar, a gente viu também na reportagem da Vanessa, o cliente ficou revoltado simplesmente porque eles estavam fazendo o trabalho deles. Pediram para passar ali pelo caixa e cobrar pelo macarrão instantâneo que ele queria consumir. Ficou exaltado com isso, começou os xingamentos. O Lucas disse que depois que ouviu a primeira palavra, abre aspas, neguinho, pegou o celular e começou a filmar, portanto, essa situação toda. A gente pede até desculpa, né, Luciana, doutora Márcia, de ter que repetir essas palavras aqui, mas infelizmente isso é necessário por conta da notícia para a gente contextualizar esse absurdo para quem está nos acompanhando. Nós também falamos com o Juan, ele que tem 18 anos, foi quem aparece ali, ele é quem aparece nessas imagens, está de uniforme e acaba escutando todos esses absurdos desse cliente por volta das 4 da manhã enquanto ele estava trabalhando. Lembrando que a confusão toda começou no caixa. O Juan, ele é frentista, ele entrou na loja justamente para tentar ajudar ali o amigo dele a apaziguar essa situação, porque havia também outros clientes dentro da loja de conveniência no momento dessa situação toda. Então agora a gente vai escutar também o que o Juan, que sofreu diretamente essas agressões, essas ameaças, disse para a nossa equipe. Veja só. Eu entrei na loja e estava alterado com o Lucas, aí nesse momento foi, você tem como parar de gritar, porque pode assustar os clientes. Aí nesse momento que eu falei isso, ele já foi pra cima de mim, me chamando de... falando um monte de palavrão. Aí logo em seguida ele começou a me chamar de neguinho, aí foi o momento que o Lucas começou a gravar. Aí foi na hora que ele me deu meio que um empurrão, assim no peito, e eu fui pra dentro da loja, que no momento que eu falei, você vai me bater? Aí ele falou, eu vou bater mesmo, assim, alguma coisa do tipo assim, eu não vou lembrar muito bem assim. Aí ele ameaçou me dar uma cabeçada, falou que se eu recebesse tal valor, ele pagaria o triplo ou até mais. Aí foi um momento que ele me chamou de neguinho e macaco, que aí eu fiquei até meio sem reação, que eu não falei nada depois disso. Esse foi o cartão de visitas para um jovem que começa a sua vida no mercado de trabalho, né? Um jovem trabalhador, não merecia passar por isso, estava trabalhando de madrugada, a gente sabe que é um horário um tanto quanto ingrato, e aí tem que aturar um ignorante como este cliente que profere ofensas xenofóbicas e racistas contra esse trabalhador, doutora Márcia. Pois é, uma situação que chega a dar um embrulho no estômago da gente, né? Porque de um lado você tem trabalhadores decentes que estão lá de madrugada trabalhando para levar o pão para casa. A gente sabe que é difícil, quem já trabalhou de madrugada sabe como é complicado. De outro lado, nós temos um folgado, né? Que é xenofóbico, é racista, faz ameaças, ou seja, um criminoso. Alguém que realmente, a gente fica com aquela vergonha alheia, né? Porque infelizmente isso aconteceu na nossa cidade, a gente esperava não contar com uma situação dessas. E espero que ele seja punido criminalmente, como será, doutor Nácia deve estar tão enjoado quanto eu. E, por outro lado, também uma bela ação cível, já que ele é uma pessoa que informa que tem um poder aquisitivo, que ele pague uma indenização aos dois trabalhadores pela grosseria dele, a falta de educação e crimes cometidos, né? Exatamente. O racismo que, além da indenização da multa, é passível também de prisão. A Bea conversou também com o advogado e com o delegado responsável por esse caso, né, Beatriz? Exatamente, Lucia, doutora Márcia. Vale lembrar que desde janeiro desse ano, os crimes de injúria racial também estão ali dentro do mesmo escopo do racismo aqui no Brasil, da legislação de racismo. Então pode ter uma prisão até de 5 anos, se isso tudo for comprovado. É claro que está gravado, está já exibidos todos esses fatos, então até 5 anos de prisão para esse homem aí. A delegacia disse que ele já foi identificado, o delegado informou isso para a gente, mas ainda não prestou o depoimento. Hoje pela manhã, tanto o Juan quanto o Lucas chegaram aqui, eles ainda estão na delegacia prestando depoimento. Esse é o pontapé inicial dessa investigação. E um ponto que o advogado ressaltou, quando a gente conversou com o doutor Igor Ogara, é justamente sobre esse aspecto que a doutora Márcia já reforçou.
a questão criminal e também civil. E eles querem sim fazer o pedido aqui da prisão preventiva desse suspeito e que ele pague indenização pelos atos que cometeu. Veja o que o advogado disse. Não vemos outra possibilidade diferente do que solicitar à autoridade policial, ao delegado de polícia e também pedir o apoio ao Ministério Público e a todas as instituições para que o Poder Judiciário tome conta desse agressor. Além da prisão, iremos trabalhar no processo como assistentes de acusação após a denúncia para que ele seja devidamente condenado por todos os crimes que praticou. Todos, inclusive, somado a cada palavra que ele propaga contra os ofendidos. Esse é o posicionamento, então, do delegado. Ele informou pra gente que tá aqui agora, nesse momento, fazendo esse pedido de prisão preventiva, então, para esse suspeito. Que, como eu disse, já foi qualificado, identificado aqui pela autoridade policial, mas, até o momento, não veio aqui presencialmente até a delegacia para dar a versão dele desses fatos, para prestar o depoimento dentro dos próximos dias. Isso deve acontecer. A delegacia está em cima desse caso para pedir de forma urgente esse posicionamento. Inclusive, a gente acompanha agora o que o doutor Nasser falou a respeito disso. Existe a figura do delito de racismo, que a injúria racial, com o advento da lei nova de janeiro de 2023, a injúria racial se equipara ao racismo. Também, com o julgado do Superior Tribunal de Justiça em 2022, a xenofobia, ou seja, todas os crimes oriundos ou proferidos às pessoas vindas do Nordeste ou nascidas no Nordeste são atribuídos como racismo. Então, eu entendo que o racismo, como um crime inafiançável e hediondo, ele já está incorporado como delito principal. Tá aí, portanto, o posicionamento do delegado responsável por essas investigações. A gente está falando aí de crimes de racismo envolvendo a xenofobia, que foi esse ato violento praticado por uma pessoa supostamente ser de outra região. Isso não se justificaria, mas a gente reforça que os dois meninos também são daqui, do Paraná. Um é de São Paulo, outro é do Paraná, mas mesmo se fossem de outra região do país, seria da mesma forma inaceitável qualquer tipo aí de discriminação envolvendo a região, a origem de uma pessoa e também a parte da injúria por conta das falas, né, que é até difícil da gente reproduzir aqui, né, falar novamente os xingamentos que ele utilizou para se referir à cor de pele desses dois trabalhadores, né, Luciano, doutora Márcia, eles estavam às 4 da manhã trabalhando, menino tão jovem ali, disse que trabalha desde muito novo e tem que aguentar esse tipo de situação. Um deles relatou que é frequente escutar desaforo, xingamento de clientes, mas que um ato assim que chega a uma situação tão criminosa de racismo, para eles foi a primeira vez. Volto com vocês. Pois é, né, Beatriz? O que é que eu vou dizer com relação a esse assunto? Né? Coitado desse trabalhador honesto, estava ali de madrugada, tem que aguentar tamanho desaforo. Doutora Márcia, a gente já fica chocado, perplexo aqui no Balanço Geral toda vez que mostramos imagens de torcedores fazendo gestos de macaco nos estádios de futebol, né? Gesticulando apenas. Agora, quando a gente se deparou com esse vídeo, ainda no fim de semana, vídeo que rapidamente repercutiu em todo o país, é o Brasil inteiro falando desse caso de racismo e de xenofobia. Para quem não sabe, a xenofobia é o preconceito para com as pessoas, contra as pessoas de outros países, outros estados, né? Essa é a xenofobia. E aí, claro, pegou a todos nós de surpresa. Quando eu vi, eu não acreditei. Será que é Curitiba? Primeiro momento que esse vídeo chegou até mim, será que é? E aí eu ouvi todas as palavras, né? Todas as palavras, claro, sem o pi que você ouviu aí na tela do Balanço Geral, porque a gente tem que tirar o palavrão aqui do ar, não dá para reproduzir isso. Mas eu ouvi e no final ele fala Curitiba, né? No final ele fala Curitiba, aí eu tive essa certeza, Márcia. De fato, nada explica nem justifica uma ação dessas. Ou seja, não tem uma informação que ele possa dizer que justifique isso. Olha, eu fiz isso por aquele motivo e a gente entender. Não, de fato, ele poderia ter feito isso. Não há o quê. Agora, tem que se asseverar tanto a conduta do Juan quanto do Lucas, que fizeram o correto.
fizeram provas, não embarcaram na provocação, que talvez fosse isso que ele pretendia, né? Que houvesse uma reação por parte deles, não embarcaram nisso, agiram como eles são, trabalhadores, pessoas decentes, que pouco importa essas diferenças menores. Cor de pele, de onde a pessoa veio, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença aqui realmente é você ter trabalhadores decentes de um lado e um criminoso do outro, né? Tem uma participação aqui do Washington. Washington diz o seguinte: as imagens provam que ele é racista. A Jaqueline, ele errou feio. Opiniões aqui dos nossos telespectadores com relação a esse assunto. Nós vamos voltar a falar sobre este assunto aqui no Balanço Geral. 12h06.